Olá, queridos alunos! Hoje nós vamos iniciar com as nossas aulas à distância da Escola 7 Lucinete Santana da Silva, do curso técnico em saúde bucal. Eu sou a professora Poliana e hoje vou iniciar um assunto bem legal com vocês. Antes de iniciar, gostaria de pedir a todos o comprometimento com as aulas enviadas, que vocês possam fazer as atividades e também deixar aqui para vocês que nós, professoras das disciplinas específicas, estamos à disposição de vocês. Hoje nós vamos iniciar com um tema sobre anatomia dental. O que é anatomia dental? A anatomia dental é a área da odontologia que visa capacitar o profissional a ter um amplo conhecimento sobre a anatomia do dente. O seu conhecimento é indispensável para a atuação na área de técnico em saúde bucal. O ensino e o aprendizado da anatomia dental contribui para as atividades relacionadas com o atendimento no consultório odontológico. Agora, nós vamos definir o que são os dentes. Os dentes são estruturas resistentes, de natureza calcária e cor branca. Eles estão localizados na boca e fixados na mandíbula. Estão dispostos regularmente, uns do lado dos outros, formando um arco dental, que nós chamamos de arco superior e arco inferior. Vale ressaltar que o dente é considerado histologicamente como um órgão, pelo fato dele ser constituído por tecidos diferentes. As funções exercidas pelos dentes podem ser divididas em função ativa e função passiva, sendo que a função ativa é a mastigação, que é responsável por prender, cortar, dilacerar e triturar os alimentos, sendo que cada dente possui uma função específica. Oi, gente, o meu nome é Mayara Rocha, eu sou professora do curso de técnico em saúde bucal da Escola Lucinete Santana da Silva. E hoje a gente vai conversar um pouco sobre a anatomia e a composição do órgão dental. Bem, esse assunto, gente, ele é de fundamental importância para a gente de saúde bucal. Ele é o básico do básico que a gente precisa saber, é a base para os próximos assuntos, certo? Então, gente, primeira coisa que a gente vai conversar um pouco é sobre a anatomia. Eu acho que vocês já observaram no espelho os dentes de vocês, ou observaram os dentes de alguém na casa de vocês e notaram, gente, que cada dente ele tem um formato diferente, tem uma forma diferente, uma anatomia diferente. Como vocês podem observar nesses dois dentinhos que tem aqui no slide, no lado, a gente pode ver a coroa, que é a parte de cima aqui desse dente. Esse dente é um canino, certo? E vocês podem ver que a coroa dela é um pouquinho pontiaguda, certo? Essa parte de baixo aqui é a raiz e ele tem apenas uma raiz. Ou seja, um canino, ele tem uma coroa pontiaguda e apenas uma raiz. Esse molar, a gente vê que a coroa dele aqui, ó, ela é mais larga e ele tem mais de uma raiz, ou seja, isso são características específicas da anatomia do dente. Cada dente, ela tem essas características específicas, certo? E a gente vai estudar essas características específicas de cada dente nas próximas aulas. Hoje a gente vai falar um pouco sobre a composição do dente. O dente, como eu falei para vocês, eles têm várias características anatômicas, ou seja, vários formatos, né? Só que a composição dele sempre vai ser a mesma. A composição do dente sempre vai ser a mesma. E de que é composto um dente, gente? O dente, ele é composto por tecidos duros, que são o quê? Tecidos mineralizados. A polpa, que é um tecido conjuntivo frouxo. A polpa, gente, ela é altamente vascularizada e muito inervada, certo? Ela é responsável, gente, pela vitalidade do dente, pela sensibilidade e pela formação do dente. E o dente também é formado por raízes, que pode ser o quê? 1, 2 ou 3 raízes, vai depender da anatomia do dente, certo? Agora a gente vai ver um pouco sobre as partes e as estruturas do dente. A primeira coisa que eu vou falar para vocês, gente, é sobre o esmalte. O que é o esmalte, gente? O esmalte, gente, é essa parte que recobre o dente. Quando você sorri, que você vê aquela parte mais branca, aquela parte
Visível na boca é o quê? Ela é recoberta por esmalte. A coroa do dente, ela é recoberta por esmalte. O esmalte, gente, ele é composto 95% de compostos inorgânicos, 4% de matéria orgânica e 1% de água. O esmalte, gente, ele é um material muito mineralizado. Ele é muito mais mineralizado que os ossos que a gente tem no corpo. Outra característica dele, gente, é que ele é translúcido. O que é translúcido, gente? Ele é um pouco transparente, certo? E a espessura dele, gente, vai variar de 3 a 2 milímetros, certo? Depois do esmalte, gente, a gente tem outra camada, que é a que a gente chama de dentina. A dentina, gente, ela vem logo abaixo do esmalte, essa aí que apontou agora. A dentina, ela é um composto inorgânico, 47%, 33% matéria orgânica e 20% de água. Gente, a dentina, ela é constituída por túbulos dentinários. Ou seja, tem um esmalte e a dentina, gente, ela é em formato de túbulos. É como se fosse vários tubinhos que vai do esmalte para a polpa, certo? Que é essa parte aqui, ó, que a gente pode ver, certo? E aí, gente, essa dentina, qual é a função dela no dente, gente? Ela é uma estrutura que ela leva informações para a polpa, certo? Por isso que ela é constituída de canalículos, ou seja, de túbulos. Ela é o que, gente? Ela é mais sensível à cárie, mais suscetível à cárie. Por quê? Porque o tecido dela é um tecido mais mole. Ele não é um tecido tão mineralizado como o esmalte, certo? E a dentina, gente, também é a estrutura que dá cor ao dente, porque ela também é mais espessa. E como eu falei pra vocês, o esmalte, ele é translúcido, ele é transparente, certo? E a dentina, ela tem uma cor mais amarelada. Tanto é que quando eu converso com vocês em sala de aula, eu sempre falo que aqueles dentes super brancos que o pessoal tá colocando, eles não são os dentes vistos como esteticamente bonito, né? Porque o que é esteticamente bonito pra gente hoje é o que parece natural. E desse natural, eles geralmente não são super brancos, não. Os dentes natural, ele está mais voltado um pouquinho para o amarelado, para acinzentado, justamente por causa da cor da dentina, certo? Depois da dentina, gente, a gente tem o quê? A gente tem a polpa. A polpa, como eu falei pra vocês, ela é constituída basicamente de tecido conjuntivo frouxo, ela é ricamente inervada e vascularizada, ela tem filetes de nervos, né? A gente sente sensibilidade e ela tem o que? A função de defesa do dente, formação de quê, gente? De odontoblásticos que formam o dente e a função de nutrição do dente também, né? Ou seja, ela é toda a vitalidade do dente. Ela vai nutrir, ela vai defender e ela vai formar, certo? Depois da polpa, gente, a gente vai falar um pouco sobre o cemento. Vamos pensar um pouco. A coroa do dente, a parte de cima, a parte visível do dente, ela é recoberta pelo esmalte, certo? O esmalte, gente, ele recobre somente a coroa do dente, ok? Já a raiz do dente, ela é recoberta por outro tecido mineralizado, que a gente chama de cemento, ok? Então, o cemento, ele é responsável por recobrir a raiz do dente. Agora, eu coloquei essa imagem aqui, gente, porque com essa imagem a gente vai conseguir identificar melhor tanto as partes do dente como a sua composição, certo? Então, aqui, gente, o que é a coroa? A coroa, gente, é essa parte superior aqui do órgão dental, certo? É o que a gente consegue ver na boca, é o que é visível. O colo, gente, o colo é o limite entre a coroa e a raiz, certo? É só essa parte pequenininha aqui que significa o limite entre a coroa e a raiz. O colo também pode ser chamado de região cervical. E a raiz é essa parte aqui de baixo, que ela fica dentro do osso, que é o que a gente não consegue ver, ok? A coroa, gente, como eu já tinha falado pra vocês, ela é recoberta pelo esmalte. O esmalte aqui. Após o esmalte, a gente tem o quê? A gente tem a dentina. Como eu falei pra vocês, a dentina é formada em túbulos, né? Canalitos,
vários túbulozinhos aqui. Após a dentina, a gente tem o quê? A gente tem a polpa, né? Que ela é imensamente inervada, cheia de nervos, de vasos, e ela é a nutrição do dente, né? A vitalidade do dente. Entenderam? Gente, aqui o ideal é que vocês façam o quê? No resumo em PDF que tem disponível para vocês na plataforma, a gente já colocou essa imagem, a gente colocou o conceito de cada parte, o conceito de cada parte da composição. Só que o ideal é que vocês façam o quê? Que vocês pausem o vídeo, que vocês façam um desenho mesmo do dente no caderno de vocês, bem bonitinho, e que vocês coloquem como tá na imagem aí, uma setinha ligando cada parte, porque isso vai fazer o quê? O assunto fixar na cabeça de vocês, certo? Vocês vão aprender mesmo e não apenas decorar. Ok? Agora a gente vai falar um pouco, gente, sobre os tecidos de sustentação. O que é que sustenta o dente na boca? Os tecidos de sustentação, gente, eles são divididos em dois. A gente tem a gengiva. Gengiva é essa parte vermelha aqui, ó, que a gente consegue ver na boca, certo? A gengiva, gente, ela é classificada como um tecido de proteção, certo? Ela vai proteger o dente e os tecidos de sustentação. Já pensou se não tivesse a gengiva aqui, como era que ia ser? Ia ser direto no osso, né? Não ia ter como. Então, a gengiva, ela é classificada como um periodonto de proteção. Ela serve para proteger tanto o dente como os tecidos de sustentação. E como é que é sustentado? Como é que esse dente ele fica fixado na boca, gente? O dente ele é fixado através do osso, olha, o osso alveolar que a gente chama, né? Osso alveolar e através do ligamento periodontal. Eu vou mostrar aqui para vocês em outra imagem. Pronto. Nessa imagem aqui a gente vai conseguir ver melhor, gente, os tecidos de fixação, certo? Como eu estava falando na imagem posterior, aqui acho que vocês conseguem ver, olha, a gengiva, certo? A gengiva, ela vai servir para proteger tanto o dente como os tecidos de fixação, certo? Logo abaixo da gengiva, gente, a gente tem o osso, que é o que a gente chama de osso alveolar, que é onde o dente está fixado, certo? Só que tem um porém, gente, o dente, ele não tá fixado diretamente no osso, eles não estão colados diretamente, não. Entre o osso e o dente, a gente tem o quê? A gente tem um ligamento periodontal, que são fibras colágenas, gente. Ó, um exemplo, é como se fossem umas cordinhas, olha, que ligam o dente ao osso, certo? E essas fibras colágenas, gente, elas têm diversos nomes, vai depender da sua localização. As fibras que ficam mais na região superior da raiz, a gente chama de fibras oblíquas ascendentes. Logo após, a gente tem as fibras horizontais, depois a gente tem as oblíquas descendentes, aí a gente tem, gente, as fibras interradiculares. Essas fibras interradiculares, elas só vão ter em dentes que tem mais de uma raiz, porque essas fibras, elas ficam entre as raízes, certo? Dentes que tem apenas umas raízes, elas não vão ter essas fibras interradiculares, certo? E a gente tem as fibras apicais, que são essa que fica mais no terço inferior do dente, da raiz, certo? E elas são nessa região apical e elas são chamadas de fibras apicais. E aí, gente, os dentes, eles têm diversas funções. A principal função é o quê? É a mastigação, certo? Ninguém consegue engolir os alimentos sem estar devidamente mastigados, certo? Os dentes, eles também vão servir, gente, para proteção dos tecidos e sustentação. Não sei se vocês já viram pessoas que não têm os dentes, gente. Geralmente, elas têm esses tecidos moles, né? Da boca. É o que? Lábio, bochecha. Vocês podem ver que são tecidos flácidos, certo? E os dentes, eles têm justamente essa função de sustentar os tecidos, certo? E fonação. Ah, professora, mas meu avô tem 100 anos e ele fala normalmente. Gente, claro que o paciente, ele vai falar, só que ele não vai falar com a sonoridade correta. Aí ele não vai conseguir falar corretamente. Vocês podem ver que uma voz de uma pessoa que tem dente e uma voz de uma pessoa que não tem dente, certo? A voz, ela não vai sair clara, certo? A gente não consegue entender, o paciente, ele não consegue falar
corretamente sem os dentes. Os dentes, eles servem para isso, para fonação também. E para estética, lógico, né, gente? Ninguém vai achar um paciente que não tem dente nenhum na boca bonito. Vamos falar um pouco, gente, sobre a coloração dos dentes. Como eu já falei para vocês, a coloração do dente, gente, ela não é branca, aquele branco papel, não, né? Existe uma diferença, gente, entre a coloração dos dentes descido e dos dentes permanentes, certo? Os dentes descido, que é dente descido, gente, é aquele dente de leite, o dente da criança. Eles são um pouco mais brancos. Na verdade, eles são bem brancos, né, geralmente. Por quê? Porque existe pouca calcificação naquele dente, certo? Já os dentes permanentes, eles são o quê, gente? Eles são um branco amarelado, né? E aí, gente, por que isso? Por que eles são amarelados? Porque existe muita calcificação no seu tecido, mais calcificação nos seus tecidos. Por isso que eles acabam sendo mais amarelados, certo? E existe, gente, 2 tipos de dentições. Quais são essas? A gente tem aquela dentição decídua, que é a dentição de leite, né? E a gente tem a dentição permanente, certo? A dentição decídua, gente, ela é constituída por 20 dentes e a dentição de leite 20 dentes e a dentição permanente 32 dentes. Professora, mas eu não tenho 32 dentes na boca. Gente, se vocês tiverem todos os dentes, até os terceiros molares, é 32 dentes, certo? A gente já conta com os terceiros molares, porque algumas pessoas, por fatores genéticos, têm os terceiros molares e outras pessoas não têm os terceiros molares, certo? E na dentição decídua, que é a dentição de leite, a gente tem apenas 20 dentes, certo? Quais são os dentes que não existem na dentição decídua? A gente tem o quê? Tem os pré-molares e os terceiros molares, ok?